Hoje eu vou te ensinar sobre os erros do Excel e o que você precisa fazer para resolver cada um deles. Se você gosta de Excel, eu sugiro que você me siga lá no Instagram. É o @excelgenial ou instagram.com/excelgenial. Eu posto todo dia conteúdo interessante sobre Excel. Não se esqueça também de deixar o like nesse vídeo e me seguir aqui no YouTube, que eu sempre coloco conteúdo bastante interessante. Nós temos ao todo 8 erros dentro do Excel e eu vou passar por cada um deles. Começando pelo erro de ND. O erro de ND é o erro de não disponível. Ele geralmente ocorre quando nós fazemos uma busca dentro de uma tabela, via PROC-V, Corresp ou qualquer outra ferramenta de busca, e nós não encontramos. Como, por exemplo, esse caso aqui. Nós temos o nome Fernando, que é o nome que eu quero procurar, nessa tabela que está de E8 até F9. Eu uso o PROC-V para procurar a célula onde está Fernando, que é C8, nesse intervalo de E8 até F9, trazendo a segunda coluna. Como eu não tenho o nome Fernando encontrado na primeira coluna, ele traz para mim um erro de não disp, um erro ND. Se por acaso eu colocasse Carla como busca, desse Enter, ele ia trazer para mim a busca normal. Só que como eu estou procurando o Fernando, ele não encontra e por isso ele traz um erro de ND. Um outro momento que acontece o erro de ND é quando você vai fazer alguma operação e na célula que você utiliza para essa operação tem um erro ND. Por exemplo, eu quero somar o conteúdo que está nas células de I7 até I8, que são essas duas células aqui. Uma das duas células tem um erro de ND, logo, a célula que você está fazendo, que usa essa outra célula que tem o erro, vai ter um erro de ND também. Para corrigir isso, você precisa verificar principalmente se o valor que você está buscando se encontra dentro da tabela referência onde os dados estão sendo procurados. O segundo erro que nós vamos falar é sobre o div zero. Ele ocorre quando nós dividimos um número por zero. Você sabe que dentro da matemática não é possível dividir um número por zero. É por isso que quando você tenta fazer uma divisão de alguma coisa por zero, ele traz esse erro aqui. Por exemplo, primeiro caso, eu tenho na célula C7 o número 5, tenho na célula C8 o número 0, e quando eu faço C7 por C8, ou seja, 5 dividido por 0, ele me traz um erro de div zero, porque eu estou tentando fazer uma divisão por zero. Um outro caso é esse caso aqui. Eu tenho na célula E7 o número 5, eu tenho na célula E8 nada, logo a célula está vazia, e eu estou fazendo E7 por E8. Ou seja, eu estou fazendo 5 dividido por nada. O resultado é div zero. E um último caso é esse caso aqui. Eu estou fazendo uma função média-cs do intervalo de G7 até G9, desde que os números que estejam nesse intervalo sejam menor que 4. Se você reparar, eu não tenho nenhum número menor que 4. Então, quando você faz um média-cs e ele não encontra nenhuma ocorrência que respeita todos os critérios que você colocou, o resultado vai ser um div zero também. Porque se você parar para pensar, uma média ela é sempre o resultado da soma de um valor dividido pela contagem de quantos elementos você tem nessa série. Se você está fazendo uma média que não tem nenhum elemento que respeita todos os critérios, esse contador de quantos elementos fazem parte da sua análise é igual a zero. E você não deixa de estar dividindo por zero quando você faz isso. Para resolver esse tipo de erro, você precisa tirar a divisão por zero. Ou você muda o número que você está dividindo, ou você coloca no seu média-cs critérios que sejam respeitados e que tenham pelo menos uma ocorrência. O terceiro erro que nós temos é o erro de nome. Ele ocorre sempre quando nós utilizamos uma função que não existe dentro do Excel. Por exemplo, eu tenho aqui o número 5, tenho aqui o número 8, e nessa célula eu estou utilizando a função somar C7, C8. A função somar não existe nenhuma função somar dentro do Excel. O que existe é a função soma. Se você, por acaso, quer corrigir esse erro de nome, você vem aqui e corrige. Tira o R, ele vai ficar soma, você dá o Enter e o erro está resolvido. Um outro erro que é comum quando aparece a função nome é você colocar o nome de uma função em inglês e o seu Excel está configurado para português. Por exemplo, eu tenho essa função if, comparando o valor de E7 com 2, trazendo 1 se for maior que 2, trazendo 0 se não for. A função if não existe no Excel configurado para português, você precisa utilizar a função C. Então, nesse caso, o usuário provavelmente confundiu uma função em português com uma função em inglês e colocou a versão errada. Ele deveria ter colocado a versão em português. Então, para corrigir esse erro, primeira coisa, atente-se se o nome da função que você colocou existe no Excel ou se ela está na língua em que o seu Excel está configurado. O quarto erro que nós vamos aprender é o erro de num.
Ele aparece quando ou o número ele é muito grande e cai fora dos padrões do Excel, ou quando ele é impossível de realizar matematicamente. Dois exemplos. Primeiro caso, eu tenho o número 5.000 na C7, o número 2.500 na C8, e na C9 eu estou fazendo C7 elevado a C8. Em outras palavras, eu estou fazendo 5.000 elevado a 2.500. Esse número é 5.000 vezes 5.000 vezes 5.000 vezes 5.000, enfim, 5.000 vezes 5.000 vezes 5.000 por 2.500 vezes. Você precisa, nesse caso, saber que o Excel tem um limite. Você não consegue colocar números muito grandes dentro de uma célula. Quando você tenta algo do tipo, ele vai aparecer um erro de num. Um outro caso que vai aparecer erro de num também é quando você quer fazer uma operação que é impossível matematicamente, que não é um div zero. Por exemplo, eu estou com o número menos 15 na célula E7 e na célula E8 eu estou procurando a raiz desse número. Você sabe que no conjunto dos números reais eu não tenho nada que resolva a raiz de menos 15. Não existe um número que eu vou colocar aqui, vou tirar a raiz de menos 15 e vou chegar e vou falar, bom, o número é esse aqui. Não existe. Então, quando você tem uma operação que é impossível matematicamente, ele vai te acusar o erro de num. O nosso quinto erro é o erro de valor. Ele ocorre quando nós não estamos utilizando a fórmula da maneira que ela deveria ser utilizada. Por exemplo, eu tenho o conteúdo da célula C7 como Pedro. Na célula C8, eu estou tirando o dia da semana do conteúdo que está na célula C7. Qual que é o problema aqui? O dia da semana é uma função que ela precisa receber um número. E eu estou colocando dentro dela um texto, que é justamente Pedro. Quando eu tento tirar o dia da semana de Pedro, vai ter um erro de valor, porque eu estou entrando com o input errado e não estou respeitando o correto uso da fórmula. Um outro caso é esse caso aqui. Eu tenho na célula E7 o conteúdo lâmpada e na célula E8 eu mando ele tirar o ano do conteúdo que está na E7. Eu peço para ele tirar o ano de lâmpada. Ele não vai conseguir resolver. Porque para utilizar a função ano, você precisa, dentro dela, utilizar apenas números, de preferência que estejam no formato data do Excel. Como o conteúdo que você está colocando lá na E7 é um texto, é o texto lâmpada, ele não consegue fazer o uso correto da função e, em razão disso, ele aparece o erro de valor. O nosso sexto erro é o erro de ref. Ele ocorre quando há exclusão do item utilizado na fórmula. Ele fica literalmente aqui sem a referência para a fórmula que você estava fazendo. Por exemplo, eu tenho aqui na célula C10 a função soma, pegando a soma dos elementos que estão na célula C7, que é o 15, F8, que é o 31, e I7, que é o 43. Quando você soma esses três elementos, dá tranquilamente o resultado 89. Ele está fazendo a soma dos três elementos. Se você vier, selecionar a coluna I, clicar com o botão inverso e dar um excluir, você vai estar excluindo toda a coluna I e, por consequência, a célula I7, que fazia parte da sua fórmula, lá do soma que você colocou. Então, quando você clica com o botão inverso na coluna I e dá um excluir, quando você faz isso, você nota que o conteúdo que estava na sua célula C10 aparece o erro de ref. Isso porque era a soma de três elementos, o último deles era a célula I7 e você acabou deletando essa célula. Você deletou toda a coluna e com isso deletou a célula também. Então todas as funções que dependiam dessa célula vão ter o erro de ref, porque o espaço que estava reservado para ela aqui perdeu a referência e você consequentemente vai afetar todas as suas funções que dependem desse intervalo. Para corrigir isso, atente-se de não deletar dados que possam estar em outras funções. O sétimo erro que nós vamos ver é o erro nulo. O erro nulo ocorre quando não há intersecção nos intervalos. Deixa eu te ensinar uma coisa. Note que eu tenho aqui dois intervalos. Um intervalo que vai de C7 até C10 e outro intervalo que vai de E7 até F9. Você sabia que para trabalhar com intersecção dentro do Excel, você usa o espaço? Por exemplo, eu estou colocando aqui dentro do soma dois intervalos. O intervalo de C7 até E10, que é esse que eu estou circulando aqui, o azul, e o intervalo de E7 até F10, que é esse que eu estou te mostrando, que está como vermelho. Se eu quisesse fazer a soma desses dois intervalos todos juntos, eu colocaria um ponto e vírgula entre os dois intervalos. Só que note que eu coloquei um espaço. Esse espaço vai pegar justamente a intersecção entre esses dois intervalos.
Se você notar, o meu intervalo azul está nessa região que eu estou te mostrando e o meu intervalo vermelho está nessa outra região. Se eu pegar a intersecção, que é justamente o intervalo que aparece em duas regiões que eu estou analisando, a azul e a vermelha, a minha intersecção está aqui, que é justamente o único espaço que aparece nos dois intervalos que eu entrei. Se você for fazer a soma utilizando esse conceito de espaço, ele vai fazer a soma do que está na intersecção, que no caso é 5 mais 3 mais 1, que é 9. Por isso, quando você dá Enter, o resultado é 9. Qual que é o erro de nulo? O erro de nulo ocorre quando ele não encontra intersecção numa operação como essa. Como assim? Se eu pegar esse intervalo, que está de C7 até E10, e colocar de C7 até C10, note que eu tenho um intervalo aqui e não há intersecção entre eles. Se eu der o Enter agora, quando não tem intersecção, aparece o erro nulo. Logo, o erro nulo te mostra que você está tentando fazer alguma operação com intersecção, mas não tem nenhuma intersecção entre os intervalos. E por fim, oitavo e último erro é esse erro de muitas cerquilhas dentro de uma célula. O que isso significa? Isso significa que a informação que você colocou não cabe na célula. Qual que é a diferença desse erro aqui e o erro de num, que nós vimos lá atrás? O erro de num significa que o número é muito grande para não caber dentro do Excel. É um número extremamente grande que o Excel não suporta carregar. A diferença desse conteúdo aqui é que esse aqui o Excel deu conta de carregar, só que o tamanho da sua coluna está muito pequena. Por exemplo, eu tenho um erro aqui com muitas cerquilhas aparecendo. Se você colocar o mouse em cima, ele vai te falar qual que é o conteúdo dessa célula, que por sinal não coube. Para corrigir, você vem aqui, na divisão das colunas onde está esse erro, você aumenta o intervalo clicando com o botão esquerdo e arrastando, e ele vai aparecer o conteúdo da célula. Então esse erro é muito simples, para corrigi-lo, você só precisa fazer isso. Dessa forma, nós passamos por todos os 8 erros que existem dentro do Excel, explicando para você o motivo deles ocorrerem e dando dicas de direcionamento do que fazer cada vez que você trombar com esse problema. Então não se esqueça de deixar um like aqui no vídeo, curtir essa página e me curtir também lá no Instagram, onde eu posto sempre conteúdos interessantes do Excel. Até a próxima!